Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos nesse evento, contemplado pelo edital Lei Aldir Blanc 2021, Direitos Humanos, fornecidos pelo Estado de Goiás. Agradecemos aos envolvidos pela realização desse evento, a Secult, o Cine Teatro São Joaquim e a todos que, de alguma forma, colaboraram para que estivermos aqui para esta noite, né, que estamos começando agora. Eu vou começar a fazer uma breve leitura aqui para a gente poder entender essas obras que vão ser dialogadas hoje, 2 filmes e a obra literária do Divino Damasceno, poeta e escritor goiano daqui da cidade de Goiás. A mostra sobre Anseios do Outono apresenta para a cidade de Goiás a unicidade e multiplicidade lírica dos poetas portadores de deficiência física no cinema e na literatura. O projeto homenageia o poeta vilaboense Divino Damasceno, discorrendo sobre sua obra literária Sombras de Outono, nas interfaces literárias e também cinematográficas, inclusas no curta-metragens do Outono, de direção da Lac Câmara, aqui presente, que fez essa recepção também com vocês, com sua segunda exibição, o filme do Outono, posterior à Mostra BD, no FICA de 2018, que foi quando esse filme estreou. O diretor goiano Benedito Ferreira, aqui também presente, apresenta para vocês o longa-metragem A Última Imagem, de 2021, e sua amizade com Benedito, poeta na magnitude do cinema, que também é sensorial e artístico. Este projeto homenageia, em sua contemplação municipal, o renomado poeta cultural, recentemente contemplado pela Comenda Júlio Vilela, também de 2021, Divino Damasceno, na qual também está prestes a lançar a segunda edição de Sombras de Outono. Aí a gente vai abrir a mesa com a nossa mesa redonda Equidade, Cotidiano Poético dos PCDs em Linguagem Artística. Logo em seguida, a gente vai ter a exibição do Outono, da Lac Câmara, e a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, para assim a gente começar a ver o longa-metragem do Benedito, A Última Imagem. Os filmes são um convite ao espectador a essa obra visual, como um todo. Divino é o convite à sua obra literária. As 3 obras dialogam em fatores em comum entre os artistas e emergem no histórico dessa cidade poética, ao sentido da humanização. Anseios 1, 2, 3 e 4 são poemas da primeira edição de Sombras de Outono, que ultrapassam a temporalidade. Esses poemas são os precursores do tema da nossa mesa de hoje, com esses 3 artistas aqui presentes. Eu vou chamar o Divino para começar a conversar conosco sobre a trajetória cultural dele, desde quando você começou, né, Divino? Com seus escritos e com as suas poesias, para a gente poder entender seu trabalho também, Divino. Boa noite. Boa noite, Rosinha. Boa noite, Benedito. Boa noite, Viviane. Eu comecei, eu acho que eu ainda estava num processo quase que de gestação, né? Porque tudo na vida ela começa no processo biológico, né? As pessoas, os gênios da humanidade, eles começaram assim. E eu, como não sou um gênio, eu tive que ralar, né? Porque a vida é difícil. Iniciei na literatura no comecinho da década de 70, com o cordel. E só em 86 que eu comecei a divulgar nos jornais, no jornal local. Com o primeiro livro publicado, ele se chama No Fundo das Horas. É um livro pacato, é um livro bonito, é um livro poético,
E é um livro mágico, sabe? Porque ele conseguiu trazer para mim uma menção honrosa em Havana, em Cuba. Mas aconteceu uma tragédia. Eu guardei a menção honrosa dentro do armário, e o armário era de madeira. E os cupim comeram livros e destruíram a menção honrosa. Eu falei, a menção honrosa se foram e ficou divino. Era o suficiente para mim, né? Depois, em seguida, em 2006, veio Sombra de Outono. É um livro eu tenho ele como um livro de memória. E alguns poemas se destacaram porque ele foi muito bem recebido pela crítica, porque eu convivi com essas lembranças que marcaram profundamente a história de minha vida. A Sombra dos Mangueirais é o carro-chefe desse livro. Mas como eu enfatizei a questão do tempo, porque eu gosto muito de abril, o mês de abril, por ser o aniversário de meu pai e o aniversário do Francisco de Paula Cândido Xavier. E faço uma lembrança também muito marcante do Cassimiro José Marques de Abreu, quando ele fez aquele poema, Meus 8 anos, nas belas tardes de abril. Porque no outono é o fim do tempo da chuva, né? Como diz aquela música do Tom Jobim, as águas de março fechando o verão. E como eu tenho pânico de fenômeno meteorológico, quando eu chegava em abril, eu falava, agora eu vou viver em paz. Porque a minha irmã, coitada, está perdendo, porque ela foi lá buscar ele. Então, é um livro bonito, sabe? Eu reformulei ele, eu dei uma nova roupagem para ele, e aí eu toquei para frente, né? Ele era um livro de poucos poemas, mas agora, em 2021, eu acrescentei uma segunda parte nele, com mais 100 poemas. E, da mesma forma, vou fazer uma nova reedição do Fundo das Horas de 2002. Então, A Sombra dos Mangueirais, ela foi o melhor poema analisado pela crítica vilaboense, com uma consulta popular no rádio 13 de maio. E eu ganhei um título de menção honrosa naquela época com o Sombra dos Mangueirais. É Sombra de Outono e Sombra dos Mangueirais. É uma alusão, fazendo uma alusão a uma outra coisa, né? Tempo, o tempo em relação à própria natureza, né? Onde eu brincava, onde eu passava o meu tempo, depois de ter deixado as minhas origens camponesas. Então, é o livro que me deu mais satisfação de fazer. Depois veio o Baú de Cinzas, e depois outros versos mais que ganhou
o prêmio Hugo de Carvalho Ramos, o mais cobiçado da literatura goiana. E depois, em seguida, eu publiquei um livro bem com miolo grande, né? Que é ele tem uma capa, a capa dele são retalhos de calças minhas. E aí ele chama Farrapos. E em 2021 ele foi premiado na Europa, na Itália, o berço da cultura latina. Então eu tenho avançado muito no sentido de galgar uma amplitude no sentido literário. Então, para mim, o que eu quero enfatizar que eu não tenho nenhuma intenção de ser alguém na vida. Eu escrevo para passar meu tempo, assim como o rio passa debaixo da ponte. Porque tem pessoas que é muito vaidoso, né? Eu sou só um aleijadinho em Vila Boa, em Goiás Velho e na cidade de Goiás. Não tenho pretensão nenhuma de ser alguém assim, inacessível, sabe? Então eu fico muito feliz de hoje estar também atuando na 7ª arte, sabe? Me dá uma alegria imensa, porque eu tenho muito medo do ócio, do não fazer. E hoje, graças ao esforço meu, eu posso dizer, porque não é mentira, né? Eu tenho um conteúdo literário que dá para produzir 360 livros. São mais de 36 mil poemas. Então, é muito importante isso para uma cidade pequena. É muito importante. E eu gosto de ser essa coisa, aquele menino aleijadinho que fica como uma carmelita enclausurada dentro de uma casa cor-de-rosa. Ninguém me encontra na porta da rua. Sou reservado e sou de todas as pessoas, de todos os credos, de todas as crenças, de todas as cores. A minha vida é um arco-íris. E com isso eu estou respaldando a minha existência. Porque, na verdade, o meu projeto é outro. Eu sou kardecista e tenho necessidade de retornar ao mundo para fazer aquilo que é verdadeiramente a minha vocação. Eu não nasci com a intenção de ser poeta, porque essa expressão ela é majestosa, ela é galáctica, sabe? Mas eu pretendia ser músico, eu pretendia viver uma vida campesina, eu pretendia ter uma família numerosa, eu pretendia viver de uma maneira da mais rudimentar possível. E agora eu estou virando essa coisa, né? Que parece que para muita gente é a melhor coisa do mundo, né? Status. Eu não tenho isso. Eu pertenço
a humanidade. Eu só mais um, né, nesse mundo que necessita ser transformado, porque nós já estamos no limiar de uma nova era. Porque o novo se dilata no espaço e o velho, com as pernas quebradas, está ficando para trás. Muito obrigado. Divino. Se você quiser também, a gente vai trocando. Olá, aqui, boa noite. Né? Então, incrível, né? Divino Damasceno. Quem conhece o Divino Damasceno aqui? É uma pessoa incrível, faz de 10 a 15 poemas diários, então é uma máquina, né? É um artista, uma máquina. E, para além, esse projeto, eu tenho essa relação que ele sempre colaborou comigo no meu processo criativo, desde que eu vim para Goiás e que comecei o meu curso de cinema. Quando eu encontrei Divino, fiz esse experimental que se chama Do Outono, com o anseio 3 do Sombras de Outono, dizendo ele esse poema que a gente traduziu. Quero agradecer ao Marcelo também, que a gente produziu juntos, né, esse experimental, que é curta de duração. Divino tinha me falado que era um poema que ele queria para a lápide dele. Então, é interessante, agora que a gente está nessa retomada cultural, com vacinados, a gente está aqui no Teatro São Joaquim, mais juntinhos, né? Agradecendo esse projeto que eu pude realizar e também disponibilizar para a cidade esse ser que, para além... Muito obrigada. Um minutinho. Essa Rosa, minha filha, recém-nascida. É a segunda vez que ela está aqui no teatro. No FICA, ela também estava aqui comigo. Muito obrigada, amiga. Bom, fiz o Do Outono, que também passou no FICA, a segunda exibição que a gente está passando agora, que vocês vão ver. Divino sempre esteve comigo nesse processo criativo, reforçando. Fiz um outro documentário depois de Cora, que também recentemente agora, 2021. E sim, ele sempre agrega para além. Eu chamo ele de poeta etérico. Todas as falas dele, como um narrador, enfim, ultrapassam, não só como uma apresentação de um poeta, né? Então, sim, ele participa. A gente tem essa relação intrínseca do diretor da realização cinematográfica com o poeta literário, que não só produz esses 15 poemas, mas, sim, também é uma máquina de arte e que a gente acaba fazendo essa diversidade e pegando o cinema como um dispositivo, uma ferramenta para causar essa acessibilidade, né? Para representar e transmitir essa acessibilidade. Então, estamos em comunhão. Aí, é meu amigo, agradeço a presença. É uma pessoa incrível que, se possível, vocês quiserem entrar em contato, trocar muita ideia, né? É uma enciclopédia viva. Então, e agradeço também a presença de todos vocês. E é isso, falando assim, no meu experimento, né, foi o meu trabalho de conclusão de curso. Futuramente, espero também exibir para vocês o Depois de Cora, que é o Divino Damasceno, mais o seu Joaquim. E a gente ainda tem muito a realizar, né, Divino? Agradeço. É isso. Vou passar a palavra aqui para o Benedito, que é um filme que dialoga e também tem algumas semelhanças imagéticas com algumas coisas de distorção, uma projeção, assim, com esse experimental que eu fiz há 4 anos atrás. E gostaria que ele falasse essa relação, que como ele construiu junto com essa outra pessoa também, que é uma pessoa com deficiência, que vai ser apresentado no longa-metragem depois do intervalo. Então, eu gostaria que ele discorresse sobre como que foi
essa aventura de ter feito esse filme para a gente. Obrigada. Então, eu quero agradecer a LAC pelo convite, agradecer a vocês também. É tão bom estar aqui, né? Assim, acho isso muito válido, enfim. Bom, eu nunca pensei que eu fosse fazer esse filme que está aqui. Ele acabou acontecendo porque eu fiz uma viagem em 2014, eu fui para a França a trabalho, e aí conheci um poeta que é deficiente visual. Ele também se chama Benedito, né? Então tinha essa coincidência dos nomes, a gente dividia o mesmo nome, né? E não é um nome tão comum, né? Assim, para pessoas jovens, assim. O nome, geralmente, eu conhecia Beneditos, mas Beneditos velhos, né? Idosos e tal. E, enfim, aí eu fiquei super encantado pela produção literária desse amigo. Ele precisa do auxílio do marido dele para poder escrever os poemas. Então, o marido é quem redige, né? Quem guarda os poemas. E, a partir disso, eu comecei a filmá-lo. A gente começou a iniciar um processo lento e complexo de registro de imagem, de produção de imagem, até que em 2019 eu voltei para poder realizar o restante das imagens. Então, a gente foi, ao longo do tempo, pensando o filme juntos, destruindo o filme juntos, para chegar ao resultado que tá por aí. E, durante o processo, eu também tive que lidar com essa questão, né, e pensar como é que era produzir um filme que tinha como protagonista uma pessoa que se relaciona com o mundo de maneira diferente da que eu me relaciono. E isso foi muito complexo, difícil, mas muito prazeroso também, porque eu fui descobrindo outras maneiras de lidar com a própria materialidade do cinema, né, e a questão da escrita, etc. Acho que é isso. Colocar aqui para todos, né, que esses dois filmes têm esse diálogo em comum entre esses dois poetas, né, que de uma forma ou outra alcançam, né, essa vastidão, né, e querendo dialogar com vocês também, como que foi transpor, né, as poesias para trabalhos audiovisuais, Divino? Como que foi esse trabalho com a LAC, no sentido do outono? O que você achou do filme também? Nesse sentido de trazer para o audiovisual as poesias, né? Como que é esse outro lugar da palavra, né? O que você acha do cinema? Assim, você gosta também desse lugar de expressividade? E só te saudar também dessa questão do rio que corre, né? Que tive a oportunidade de ver seu material e essa vastidão de poemas que o Divino organiza, né? Tem as poesias dele, né? Ele até brincou, né, assim, precisaria de mais vidas para poder editoriar tantos conteúdos, porque cada material que ele organiza com a família dele tem uns livros, né, que são 5 livros em um livro só, né, Divino? E aí eu achei muito legal quando você falou que é um rio que corre, porque assim não é só um rio que passa, né? Porque você produz muito, então assim, é muita correria mesmo assim também. Aí só fazer uma brincadeira aqui com você também. Um minutinho aqui, antes de passar para ele. Ressalvar que ele mesmo já fez um próprio documentário. Então, ele tem essa relação com o cinema, foi com o Lázaro, né? Tem um documentário que ele quis fazer e também contribui com outros projetos, né? Muita gente aqui para além, para a cidade, não só a poesia, né? Mas como um ícone que está aí com essa trajetória cultural efervescente aqui na cidade, né? Então, tá bom, né? Essa transcendência, né, do poema
como alguma coisa que começou lá na Grécia, né? Porque o poema é um vocábulo grego, né? E aí, para ele transladar para a sétima arte, necessitou de eu ter conhecido novos componentes humanos para fazer essa descoberta, como se fosse um Big Bang das artes, né? E eu nem pensava, né? Parece que tudo tem uma orientação divina. E aconteceu, né? Na vida acontecem as coisas. Parece que está programado na CPU do cosmos essas orientações entrelaçadas, né? Eu jamais ia pensar que ia conhecer a Laike, que apareceu lá com um primo meu, Calango, né? E de repente veio essa atração mental, intelectual e criativa, né? E desencadeou um processo de avanço, né? Porque eu nem pensava que eu ia ser publicado, eu nem pensava que eu ia ser premiado, eu nem pensava isso. Mas aconteceu de tudo. Então, por isso que eu acho que tem uma coisa cósmica aí, né? Mas o divino, eu quero reiterar, ele continua o mesmo. Aí eu quero fazer uma coisa que eu já disse lá na live de quarta-feira. Eu adotei para mim a filosofia do quadrado. Todo mundo no primário ou no ensino fundamental, no meu tempo era ginasial, né? E no meu tempo era científico, hoje é ensino médio. Todo mundo sabe o que é a figura plana, o quadrado. Mas eu vou dizer alguma coisa do quadrado, porque ele fundamentou esse processo, no qual eu fundamentei os meus conceitos de vida. O quadrado é uma figura plana e ele tem, nas suas linhas, 4 vértices, 4 ângulos e 2 diagonais. E dentro do quadrado existe o círculo trigonométrico. Traçando essas 2 diagonais, eu coloquei num dos vértices semente e no oposto eu coloquei árvore. Traçando a outra a diagonal seguinte, eu coloquei poeta e coloquei poema. Aí vou traçar toda a minha personalidade. Semente e árvore, poeta e poema. Como o poeta é semente e como a árvore é poema, eu traduzi do matematiquês para o português. A semente, ela é necessariamente a eclosão de uma nova vida, assim como acontece com o óvulo fertilizado.
a semente, ela tem na vida do poeta, ela tem que sair de cena para dar vigor ao vegetal. Porque o poeta, se ele quiser ser maior, mais magnífico que o poema, que é a sua criação, ele cai, logicamente, na mediocridade. Aí eu já estou falando da vaidade humana. Então, assim que o poeta, ele, como semente, ele tem que sair de cena e deixar aquilo que foi gestado ocupar o seu espaço. Então, eu continuo sendo mesmo divino. Eu não tenho múltiplas facetas, múltiplas faces. Eu sou único. Eu sou único porque tenho as minhas digitais. Ela é a única do mundo. E isso me basta como pessoa. É o que eu tenho para dizer. Divino, se você quiser apresentar aí também o Zoologia Outono, né, que é a segunda edição. Então, eu né? peço a Helenícia para comparecer, para ela desempenhar um papel. Um papel muito ficou lá para trás, né? Eu quero... Peraí, deixa eu falar com ela. Eu quero que você faça a leitura de um poema no qual eu sofri muito por causa disso, porque eu tive que abrir mão de 2 cursos que eu não consegui fazer, porque aconteceu no dia do vestibular esses fenômenos meteorológicos, e eu não consegui fazer as provas. Então, ele chama brontofobia. Ele está aqui. Aí você faz uma leitura só para você e depois se lê. Tá, enquanto isso, eu queria que o Benedito discorresse mais sobre o Benedito poeta, né, como meio de expressão também, assim. No filme evidencia isso, né, vocês vão acompanhar, mas essa experiência dele empírica mesmo, quando ele estava lá nesse processo de construção juntos, porque ele também é participativo, né? É sensacional. Ele tem essa deficiência visual, mas grava no celular e então causa essa intimidade, né, para a gente, né? E é assim que a gente conhece o Benedito, é assim que a gente conhece através do cinema, nesse caso, como as nossas produções conhecem um bocadinho melhor o divino, para além, né, da literatura. Então, se você puder falar para a gente enquanto a Helenísia finaliza aqui. E a gente já tem que encaminhar já para a exibição, tá bom? Queria agradecer esse projeto, que foi uma conquista dos direitos humanos, né, da Secretaria da Cultura, para a Lei Aldir Blanc. Muita gente daqui, meus companheiros, foram contemplados, né, e que isso ainda alcance muito mais, né, muito mais para nós, goianos. E agradecer a presença de todos vocês para esse evento presencial hoje. Já vou deixar aqui. E espero contar para a gente dialogar mais um pouco sobre esses filmes. E é isso, vou passar aqui a palavra. Muito obrigada. Bom, o Benedito é um poeta brasileiro, né? Ele vive há muitos anos na França, desde 2014. Ele recebeu
Ele foi a última turma do Brasil que recebeu aquela mobilidade, né, para poder cursar a graduação fora do país. Como é que chama? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras, ele cursava letras na Federal do Pará, e aí foi para a Sorbonne, na França, para poder terminar a graduação, e acabou conhecendo o marido dele. Ele vive lá desde então. Ele já escrevia no Brasil, já tinha alguns poemas guardados, mas nada muito publicado, ele nunca publicou. E o que me chamou a atenção é que ele registrava os poemas no celular, porque era a maneira mais simples e também facilitava o processo de criação dele. E os poemas que ele escreve são poemas que falam da experiência de viver fora de casa, são poemas que tratam da experiência com agora. Ele escreve também sobre o próprio ato de escrever, né, uma reflexão sobre o processo de criação. Ele também se detém a questões relacionadas ao espaço, à descrição dos lugares, e também essa coisa de acionar nos poemas os outros sentidos, né? Então, de alguma maneira, a visão não é o sentido mais importante para os poemas que ele escreve. Tem um poema, por exemplo, que ele faz uma espécie de ode ao sentido tátil, né? Que, sem dúvida, é um sentido fundamental para as pessoas de baixa visão ou pessoas com deficiência visual. Acho que é isso. E também ele escreve bastante sobre as cores também, a partir de um ponto de vista que extrapola a visão, né? Pensar que o azul pode ser tocado, ou que o vermelho tem gosto, tem o sabor de verde, sei lá. Ele tem, enfim, feito poemas a partir disso. Benedito, só um minutinho, rapidinho, que é bom que dá. Quando você fala celular, é gravações de áudio? O que ele faz é o seguinte, ele pega o gravador do celular, grava, grava aqui o poema, ele vai fazendo até ele memorizar. Quando ele memoriza, ele chama o marido, e aí o marido vai ao computador e escreve, né? Digita esses poemas e vai criando um banco de poemas. Diferente do Divino, né, que produz bastante, ele produz bem menos, né? Então, vai guardando isso e armazenando nos celulares mesmo. Depois vai para o computador, e agora ele tem um banco já de poemas escritos, guardadinhos. Boa noite, poeta. Boa noite, pessoas que aqui estão. E vamos mergulhar nessas palavras. Brontofobia. Brontofobia, essa coisa medrosa. Relâmpagos domando fogo asfixiam-me. Uma junção de água e ventania. A aquarela úmida sopra esguia. As galhadas em baile e o meu ego aflito. Uma zabumba nos telhados e as rezas queixosas enriçam, e o medo com medo deixa o medo em arrepios. Chuvarada, trovoada, o meu medo escandaliza. Deus acode, Deus apara com as mãos. O rio que é para ti, dizem as vidas santas, dizem as vidas benditas. São Jerônimo, Santa Bárbara e a Magnífica, e mesmo assim eu não confio. O medo é uma estranheza esquisita. Quero pegar a flor com as mãos. Quero é não zombar da razão. Quero é ver a chuva tranquilamente. Brontofobia, amargura minha. Sudorese minha. Um mergulho de roupa e tudo na minha fraqueza horrível. Quero a chuva. Quero o milho.
Quero as memórias de outras vidas que adoravam os relâmpagos. Fundos no fundo da matéria, zangando o madeiro e as águas, enchendo as águas do rio. Divino Damasceno, em Brontofobia. Quer falar alguma coisa? Cotidianamente, isso foi vivido, isso foi sofrido, isso me atrasou. Porque no dia que eu fui prestar o vestibular para a História, no período vespertino, eu peguei a prova para fazer e Deus virou Picasso, traçando o seu cubismo, e o meu vestibular deixou de existir porque eu escondi debaixo de uma cadeira. Traumático, né? O meu pai, certa vez, lá no sítio, descendo da sua lavoura, às beiras de um arame farpado, foi tragado por uma corrente elétrica. E nas proximidades da pequena casa simplória, entrou sem fala. Eu tinha 5 anos. E ele recuperou alguns minutos depois. E eu fiquei com trauma. E esse poema é só isso. Bom, é isso. O Divino está com essa segunda edição, né? Como que tá? Como que tá? Vai ter lançamento, vai ter um pré-lançamento. Aqui a gente já está fazendo um pré-lançamento, né? Para todo mundo acessar também. Por favor, gente, pode. Mais um. Sim, todos querem mais um poema. Encontrar o nome do poema que dá o nome ao livro. Esse livro é o que foi premiado no sul da Itália. Na ilha da Sicília. Farrapos. Tiras em tiras estiradas. Ares do outono arejados. As bigornas nos chinindo dos pássaros em revoadas. O tempo em mim, um tempo enorme, que se alastra em minha vontade imensa de não fazer nada. Tem uma febre meu corpo, incorporada. Há um exílio em minha alma, exilado. Há uma floresta em mim, desmatada. Minha cinza sisuda, esperança verde, mole, enforcada. Em cada poema existe um outro poema ainda mais aguçado. Verdade por verdade, fico com nenhuma verdade relativizada. Depois dessa vida, a certeza mais certa é a certeza da morte. Na vida embutida. A vida há de ser muito bem vivida. Faz-se necessário esquecer os ossos. Divino Damasceno, em Farrapos. Então, eu vou puxar para vocês. Alguém quer falar alguma coisa, indagar o Divino, algum questionamento, algum depoimento? Pode perguntar. A arte é a expressão da liberdade. Pode perguntar, sem nem... Pergunta o que
tiver vontade. Se quiser o microfone, eu levo até vocês também, tá? Ou faz igual o Divino acabou de fazer também, que a gente está com o público perto também. Eu acho que a gente consegue alcance. Então, não fiquem tímidos. Pode levantar a mão que eu levo mesmo o microfone, tá, pessoal? Com licença aqui. As artes, ela não pertence àqueles que as fazem, ela pertence àqueles que apreciam. Ela pertence a vocês, viu? Boa noite, Divino, boa noite a todos, boa noite, Benedito, né? Todos aí, né? Divino, é uma pergunta que está aí, está solta, né? Todos nós hoje estamos assim muito indignados, até encucados com essa fase que a gente está passando, a humanidade está passando, né? Desde 2018, 19, 20, 21, começou com o vírus, agora estamos aí no momento de um enfrentamento bélico, né? Quase uma guerra, e eu gostaria que você compartilhasse com a gente qual é a sua visão, não exatamente guerra, não exatamente, mas para aquele lado a humanidade está caminhando sob o seu olhar. Hoje eu fiz esse comentário, Pedro, com um poeta candango, o Digerson de Almeida, ele tem meu sobrenome. Eu disse assim para ele: o novo se dilata no ar, e o velho, capengando, caminha, com suas pernas quebradas. É o novo que vai chegar no corte da fita e o velho vai se perder pelo caminho. Porque quem comanda a humanidade é uma esfera cósmica. E nós temos que passar por isso. E vai ser a maior experiência que a humanidade experimentou, desde seus primórdios. Você pode ter certeza disso. É o velho que não quer se entregar e o novo se dilatando no ar. É isso que eu tenho para te dizer. Obrigado. Bom, acho que a gente finaliza, então, né, com esse poema do Farrapos. Na sequência, faremos a exibição do Outono, que é esse primeiro filme comigo e o Divino no meu começo de curso. Ele é um experimental e eu tenho, por autoria, uma pegada mais experimental também. Depois faremos um intervalo. Espero que vocês continuem aqui e teremos a exibição da última imagem com o Benedito. E, mais uma vez, agradecendo a presença de todos para realizar esse projeto. Espero que nos encontremos, né, com outros projetos, com a relevância em específico desse edital para os direitos humanos. Acho incrível. E é isso, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite.